Vocês conseguem imaginar um tempo, e não é muito tempo atrás, onde não existia celular? Que hoje cada um tem o seu, parece que é o seu mini coração ali. Parece que o dia que a gente está sem o celular, parece que as coisas... Eu nem consigo imaginar a possibilidade disso acontecer, estar sem o celular. E nem faz muito tempo atrás, as pessoas não tinham celular. Você consegue imaginar a dificuldade que se teria hoje, você ir trabalhar, você ir para qualquer lugar, voltar sem o celular? A gente não sabe mais caminho de nada, a gente tem que colocar tudo no GPS, a gente precisa sempre estar em contato com alguém, os filhos saem, precisam sempre estar avisando os pais onde eles estão, a gente faz uma conta, a gente precisa do celular para fazer, a gente está toda hora pesquisando alguma coisa. Imagina um tempo atrás que não tinha Wi-Fi ou não tinha internet. A quantidade de facilidade que a internet nos trouxe. Imagina um tempo atrás onde não existia YouTube. Quando você queria aprender alguma coisa, você tinha que ir procurar uma escola. Quando você queria descobrir alguma coisa, você tinha que perguntar para alguém mais velho que sabia, ou procurar numa biblioteca a informação. Lembra disso? Você consegue lembrar agora para os mais novos? Existia uma época onde você não tinha chat GPT. Você tinha que fazer os resumos do livro da escola lendo o livro. Um absurdo. Há um tempo atrás, já há bastante tempo atrás, na verdade, mais do que essas últimas coisas que eu citei, consegue imaginar uma vida hoje sem geladeira? Teve uma época que não tinha geladeira. Consegue imaginar uma vida sem micro-ondas? Eu sei que tem gente mais velha aí que não gosta de usar micro-ondas, que esquenta no fogão, mas sem micro-ondas? Imagina sem máquina de lavar roupa, sem secadora. Imagina uma vida sem carro. Tinha que andar a cavalo ou a pé, sem transporte público. Se alguém morasse longe de você, capaz que você não via, porque para chegar até a pessoa era difícil. Imagina um tempo onde não tinha chuveiro elétrico. Se com chuveiro elétrico no frio, às vezes a gente fica meio assim de tomar banho, imagina quando não tinha como esquentar a água. Imagina um tempo sem eletricidade. Imagina. Não tinha. Sem esgoto. Agora, imagina um tempo em que a medicina não era tão avançada quanto a que temos hoje. Imagine mulheres, um tempo em que as mulheres não tinham os direitos que têm hoje. O meu ponto é o seguinte, estou te convidando ao passado para imaginar uma vida sem essas coisas, para falar que hoje, o tempo em que nós vivemos, é um tempo de muito conforto. É um tempo de muita facilidade para você obter informação, para você obter as coisas. Entre aspas, é um tempo muito mais fácil do que a gente imaginar, talvez os nossos avós, ou mais distante ainda, pessoas em que viveram num tempo onde não tinha eletricidade. A pergunta que eu quero fazer para os irmãos essa noite, para a gente meditar é, com toda essa facilidade, com todo esse conforto, com todos esses avanços tecnológicos, nós somos mais felizes? Será que se a gente pegar pessoas do passado, do primeiro século, ou antes, será que se nós tivéssemos a capacidade de medir felicidade, será que estamos alguma coisa melhor? Porque, afinal de contas, a gente não consegue imaginar uma vida sem celular, sem internet, sem rede elétrica, né? sem carro. A gente não consegue imaginar uma vida sem geladeira. Agora, se a gente tem todo esse conforto, o esperado seria que nós fôssemos mais felizes. Mas basta ver o número de pessoas que sobrevivem à base de remédio e pessoas que estão desesperadas fazendo
terapia, porque não conseguem suportar a vida muitas vezes, em número crescente, aponta para a realidade que nós não somos mais felizes. Apesar dos avanços tecnológicos, sociais, a felicidade humana não aumentou. Não somos mais felizes do que os nossos antepassados, mesmo com todo o conforto, todos os avanços tecnológicos. Sabe por que isso? Porque a Bíblia afirma que a felicidade não é alcançada por meios naturais. A felicidade não é obtida por avanços tecnológicos, ou sociais, ou políticos. Não é avançada, não é melhorada por circunstâncias, mas é de uma natureza espiritual. E é sobre isso que eu quero convidar você a meditar essa noite. Hoje não faremos mais a série sobre o que Jesus espera dos seus seguidores, mas eu quero convidar você a ler um salmo hoje. Talvez, em todo o período que eu estive aqui, até agora, eu nunca preguei em um salmo. E isso estava me incomodando, é melhor eu inaugurar hoje. Eu quero ler o Salmo 1. Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 1, o primeiro salmo do Saltério de Israel. Salmo 1. Vamos ler esse texto para que ele nos ajude na meditação desta noite. Um salmo muito conhecido, sem dúvida alguma, mas com uma tremenda riqueza nele contida. Salmo 1, a palavra do Senhor diz: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com os perversos. São como palha levada pelo vento. Serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Essa é a palavra do nosso Deus. A primeira palavra desse salmo já diz sobre o que o salmo está falando. Feliz é aquele. O salmo está descrevendo para nós a pessoa feliz. Quem é essa pessoa? E ele descreve para nós. E por contraste, ele nos ajuda falando quem é a pessoa que não é feliz. Diferente da pessoa abençoada, né? Em outra versão fala bem-aventurado, abençoado é, ele descreve. Mas tem o que é amaldiçoado, o que é infeliz. Então é esse contraste que o Salmo fala. E este Salmo de número 1, que é uma introdução, uma abertura para todos os demais salmos, ele justamente coloca a tônica do livro dos Salmos, que é justamente comparar a vida do homem que é feliz daquele que é perverso e, por sua vez, então, não é feliz. O homem que é amaldiçoado. Então, o texto então fala qual é o segredo da felicidade. Basicamente, né, a gente se debateu por tantos séculos, milênios, em busca disso, e não há nenhum ser humano no planeta que não busque a felicidade. O texto simplesmente nos dá o caminho. E essa felicidade não tem a ver com avanços tecnológicos, sociais, políticos ou o que quer que seja, mas tem a ver com uma natureza espiritual. E eu quero te convidar a pensar sobre esse homem que é feliz. É o homem aqui no sentido da humanidade, homem e mulher. Quem é essa pessoa que é feliz? E eu quero te convidar a ler comigo o versículo 1 novamente. Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. Primeira observação nesse versículo, e vai parecer uma observação meio tola.
Mas a felicidade é possível. Parece uma coisa ridícula de ser falada, né? Mas eu quero explicar por que eu estou dizendo isso. A gente nasce acreditando que a felicidade é natural. A gente nasce assim. A gente aprende desde criança, desde o começo, que se a gente não fizer nenhuma grande besteira na vida, se a gente não estragar a ordem natural das coisas, com o mínimo esforço possível, nós seremos felizes. Nós nascemos acreditando nisso. A gente nasce achando que a felicidade é natural. O que acontece é que a gente vai se esforçando, o que acontece é que a gente vai batalhando, e aqueles que maior obtiveram sucesso na vida descobriram algo. Deixaram de ser ingênuos, acreditando que a felicidade é natural, e passaram a defender agora as pessoas de maior sucesso neste mundo, que a felicidade era inalcançável. Nascemos acreditando que a felicidade é natural, e as pessoas que obtiveram maior sucesso neste mundo chegaram à conclusão cética de que a felicidade é inalcançável. Mas a Bíblia não aponta para nenhuma dessas possibilidades. A felicidade não é algo que acontece naturalmente. Mas a felicidade não é algo inalcançável. Ela é possível. Existem critérios que devem ser seguidos para uma vida feliz. E a Bíblia estabelece esses critérios. E a primeira coisa que a Bíblia nos fala é de uma ordem prática das coisas. Ela fala que o feliz, a base de alguém feliz, tem a ver com a sua postura prática, comportamental. Que tem a ver, em primeiro lugar, não seguir o conselho dos perversos. É não dar ouvidos àqueles que contradizem a palavra do Senhor, aqueles que vivem de maneira diferente daquilo que Deus nos exige viver nos seus mandamentos. Então, feliz é aquele que rejeita esse estilo de vida. E infeliz é justamente aquele que dá ouvidos, aquele que segue a instrução, é a palavra conselho aqui, a instrução dos perversos, aquele que não dá ouvidos ao Senhor, mas dá ouvidos àqueles que rejeitam o Senhor. Esse é o perverso na Bíblia. Ele está dizendo, infeliz é aquele que não ouve o Senhor. E feliz é aquele que segue a instrução do Senhor. Mas ele vai além, né? Ele vai aprofundando a ideia. Nesse versículo há uma continuidade de uma coisa para outra, de uma ideia para outra. Ele diz, não segue o conselho, não anda, em outra versão da Bíblia fala, não anda no conselho, não vive caminhando segundo aqueles que não consideram o Senhor e a sua palavra. Mas depois não se detém, não param no caminho dos pecadores. Ele não ouve a instrução, mas ele também não começa a valorizar aquele estilo de vida. Ele não para no caminho. E por último, dando a ideia de maior intensificação aqui, feliz é aquele que não se ajunta à roda dos escarnecedores. Há um movimento aqui no versículo 1, daquele que anda, e ao andar ele ouve o conselho dos perversos, a instrução dos perversos. Depois ele para, ele começa a cogitar o caminho dos perversos. E por último, ele faz parte da comunidade dos zombadores. Por último, ele se assenta à mesa daqueles que não apenas não consideram a palavra do Senhor, não apenas não obedecem à palavra do Senhor, mas zombam da palavra do Senhor. Esse é o caminho da infelicidade. Quando você ouve a instrução de qualquer outra pessoa que não do próprio Deus. Quando você para analisar e se detém no caminho, e quando você termina por se assentar à roda, quando você faz parte, quando você agora tem comunhão com uma vida que não leva em consideração o Senhor.
Ele está dizendo, esse é o caminho da felicidade. É só viver o contrário disso. É só não andar no conselho dos perversos, mas ouvir o conselho do Senhor por oposição. É você se deter no caminho não dos pecadores, mas se deter no caminho do Senhor. É você não se ajuntar na roda daqueles que zombam, não fazer parte dessa comunidade dos que zombam do Senhor, mas fazer parte da comunidade dos que louvam o Senhor, dos que ouvem o Senhor, dos que obedecem o Senhor. Nisso consiste a felicidade. Feliz é aquele que não segue, não se detém e não se junta a tudo aquilo que é diferente da palavra do Senhor. Se queremos ser felizes, precisamos analisar a nossa vida quanto às suas várias partes, se nós estamos permitindo ouvir conselhos, se deter em caminhos, nos sentarmos à roda. E aqui, longe de mim e do texto, estar falando que não devemos ter contato com pessoas que não têm a mesma fé que a nossa. O texto não está defendendo de maneira nenhuma isso. Sentar-se à roda não quer dizer que você não pode comer com alguém que não tem a mesma fé que a sua. Tem a ver com o estilo de vida. Tem a ver com fazer parte de uma comunidade que não leva o Senhor em conta. Mas ele diz, por contraste, feliz é o homem que não faz essas coisas, que não segue por esse caminho. Mas o que ele faz ao invés de seguir por esse caminho? Versículo 2. Pelo contrário, o homem que é feliz tem prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Primeira observação. Lei aqui tem prazer na lei do Senhor. Lei aqui não é mandamento, pelo menos não só. Não é aquele que tem alegria nos 10 mandamentos. Ele não está falando sobre isso. Lei aqui é a palavra em hebraico Torá. Torá, que significa instrução. Então é muito mais do que mandamento. Ele está falando, feliz o homem que não anda, não se detém, não se assenta na roda dos zombadores, mas, pelo contrário, tem prazer na instrução do Senhor. Diferente do homem infeliz que ouve a instrução dos perversos, o homem feliz ouve a instrução do Senhor e tem prazer na instrução do Senhor. Esse é o homem feliz. Instrução do Senhor tem a ver com tudo aquilo que nós encontramos na sua palavra. Mas por que é feliz aquele que encontra prazer na lei do Senhor? Por que é feliz aquele que encontra prazer na instrução do Senhor? Primeira coisa, agora vamos voltar para a ideia de lei mesmo, no sentido de mandamento. Primeira coisa, embora a nossa cultura diga que toda lei é ruim, que toda lei é restrição da nossa liberdade, a palavra de Deus nos ensina a pensar que lei é boa. A lei de Deus nos protege de nós mesmos. A lei de Deus nos protege dos riscos que teríamos se não a obedecêssemos. Por isso é feliz aquele que ouve a lei do Senhor, aquele que tem prazer na instrução do Senhor. Porque a lei revela a vontade de Deus. A lei mostra que precisamos de salvação porque nós não podemos cumpri-la. A lei do Senhor nos aponta para quem pode nos salvar e como pode nos salvar. Por isso, é feliz aquele que encontra prazer nessas coisas, porque a lei é boa. A lei nos protege, a lei nos revela, a lei nos mostra que precisamos de salvação e a lei nos mostra quem pode nos salvar, no final das contas. Agora, quero te convidar a pensar por que o autor desse salmo ele está falando sobre andar, parar, fazer parte, ele está falando de uma vida prática. Feliz é aquele que não tem essas práticas. E de repente ele muda a ideia para falar, feliz é aquele que pelo contrário tem prazer. Percebe? Ele poderia ter falado, né, seguindo uma lógica natural. Feliz é aquele que não anda, que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores, mas feliz é aquele que anda com os justos, que se detém no caminho dos justos, que se assenta na roda dos justos. Ele não fala isso, ele fala que o contrário é
que tem prazer na lei do Senhor. E por que ele está fazendo isso? Porque ele está nos convidando a um movimento do aquilo que é exterior para aquilo que é interior. Ele está saindo de um campo prático, de um campo comportamental, e ele está nos convidando para uma avaliação interna. Ele está dizendo, olha, não é feliz quem tem esse tipo de comportamento. Mas, pelo contrário, feliz é aquele que internamente, está vendo que ele sai do campo das circunstâncias, ou até meramente do comportamento, ele está indo para o campo interior, dizendo, feliz é aquele que tem prazer. Feliz não é meramente quem faz coisas certas, mas feliz é quem tem prazer na lei do Senhor. Portanto, uma clara aplicação desse princípio é que a alternativa para o pecado, qual é? É o prazer. Agora, olha que doido isso. A gente peca porque a gente acha que o pecado está nos prometendo prazer. Mas a verdadeira alternativa para o pecado é justamente o prazer. A alternativa para uma vida de zombaria do Senhor, que não ouve a instrução do Senhor, é justamente, o salmista está dizendo, o prazer, aquele que tem prazer, mas não é prazer qualquer tipo, não é em qualquer lugar, mas aquele que tem prazer na lei do Senhor, não encontra prazer nessas coisas. Vou repetir, a alternativa para o pecado é o prazer, é a alegria no Senhor. Não temos como lutar contra o pecado sem essa arma. Se na nossa luta contra o pecado a gente ficar dizendo, olha, eu não posso aceitar o pecado, por quê? Porque não, porque Deus mandou que não. Deus mandou que não, dando a impressão que Deus nos chamou para uma vida miserável, infeliz, e eu preciso dizer não para tudo aquilo que me proporciona prazer. Na verdade, a maneira de lutarmos contra o pecado é dizer, o pecado me oferece um prazer mentiroso, um prazer passageiro, um prazer irreal, que vai terminar em morte, mas eu posso encontrar um prazer duradouro, infinitamente valioso e real no Senhor. A alternativa para o pecado é o prazer. E uma falta de compreensão desse princípio nos faz nos sujeitarmos ao pecado, cedermos ao pecado na busca por prazer. O efeito desse prazer, o texto diz que é que o homem medita na lei do Senhor de dia e de noite. E aqui algo interessante. O impulso da meditação, aquilo que nos leva a meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, é o prazer. Nós temos prazer e isso nos impulsiona a meditar. Mas a meditação nos leva ainda a um maior nível de prazer. Tanto a meditação, o prazer é tanto a causa quanto o efeito da meditação. Deus ordenou, por exemplo, a Josué, no Antigo Testamento, que ele deveria ser um líder que meditasse na sua palavra. Por exemplo, lá em Josué 1, versículo 8, diz, este livro da lei não se apartará da tua boca, mas nele meditarás de dia e de noite. Naquela época, o pergaminho, a lei escrita, era algo raro, era algo precioso. Não era igual a gente que tem várias versões de Bíblia no nosso celular. Era um negócio raríssimo. Na época de Josué, raríssimo. Na época do salmista, raríssimo. Ninguém tinha a cópia da lei no seu bolso. O pergaminho que desenrolava e lia enquanto estava na fila. Não. A lei ficava, até essa época aqui, na época de Josué, provavelmente não tinha nenhuma cópia. Tinha um manuscrito original, era o que tinha. Para que eles meditassem de dia e de noite, sabe o que era necessário? Algo que não está muito bem hoje em dia, chamado memorização. Para você meditar na lei do Senhor de dia e de noite, era necessário que você decorasse, memorizasse a Escritura. É a única maneira de nós meditarmos de dia
e de noite. O mesmo é verdade para nós hoje, não só para aquela época. Nós temos o celular em nossas mãos, podemos acessar facilmente a Bíblia, mas o celular em nossas mãos não é o celular no nosso coração. Não é a Bíblia no nosso coração. Agora, isso não era um fardo para as pessoas de antigamente. Olha esses textos, Salmo 119, versículo 99 e o 97. Ó, como eu amo a tua lei, o salmista diz. A tua lei, Deus, é a minha meditação o dia todo. Tenho mais entendimento que os meus professores, pois os teus testemunhos são a minha meditação. Não era um fardo. Salmo 119, versículo 148. Meus olhos estão acordados antes das vigílias da noite, para que eu possa meditar na tua promessa. Ou seja, eu acordo cedo para meditar na tua palavra. Salmo 143, versículo 5. Lembro-me dos dias antigos, medito em tudo o que você fez, contemplo as obras das tuas mãos, ó Deus. Ou ainda o Salmo 145, versículo 5. No glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas eu meditarei. Não era um peso. Não deve ser um peso a memorização das Escrituras. Agora, o que significa meditar? Meditar tem vários conceitos, né? A gente pode falar que meditar tem a ver com ruminar, né? Quando você come um alimento, né? A gente não faz isso, mas a vaca faz. Ela come um alimento e depois ela volta aquele alimento e ela fica mastigando aquele alimento de novo. Nós devemos fazer isso com a palavra de Deus. Nós devemos ler, devemos trazer ao nosso consciente, e meditar e pensar nas implicações daquilo que nós lemos. Meditar é falar a palavra de Deus ao nosso coração. Não apenas escutar o nosso coração, mas falar com o nosso coração as verdades da palavra do Senhor de uma maneira muito pessoal. Meditar na palavra de Deus dia e noite significa falar consigo mesmo a palavra de Deus de dia e de noite. Refletir, fazer perguntas, respondê-las com base nas Escrituras. Perguntar o que isso tem a ver com a nossa vida. É ler a Bíblia da perspectiva de alguém que está lendo uma carta de amor. Lembra quando você estava apaixonado por alguém, pela sua esposa, pelo seu marido? E aí então, se você é mais velho, uma carta, se você é mais novo, uma mensagem. E você ficava lendo e relendo aquela carta ou aquela mensagem várias vezes para tentar enxergar todas as nuances do que a pessoa queria te dizer por trás das figurinhas hoje em dia, ou por trás das palavras antigamente. E você lia e relia aquilo e ficava tentando decifrar. Meditar é isso. É ler a palavra do Senhor apaixonadamente. Jeremias 17, versículo 7 e 8 diz: feliz é quem confia no Senhor. Usa uma outra expressão, né? O salmo que a gente leu fala: feliz é aquele que anda, é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Jeremias fala: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. E ele é como árvore, olha só que interessante, plantada junto ao rio, muito parecido com esse salmo, né? Que a gente vai ver. Ele é como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes da água. Não se incomoda com o calor e suas folhas continuam verdes, não teme os longos meses de seca e nunca deixa de produzir frutos. Esse é o feliz. Esse é o que confia no Senhor. Esse é o que tem prazer na lei do Senhor. É justamente aquilo que o versículo 3 deste salmo nos diz, abre aspas, ele é como a árvore plantada à margem do rio. O homem feliz é aquele que não se detém no caminho daqueles zombadores, não anda por esse caminho, não ouve essas instruções, não se assenta a essa mesa, mas encontra, pelo contrário, prazer na lei do Senhor. Ele encontra satisfação, deleite, alegria na lei do Senhor. E nessa lei ele medita de dia e de noite, constantemente, por haver memorizado, por haver falado essa lei constantemente ao seu coração. E então ele é comparado a uma árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. As suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo o que faz.
uma árvore cheia de vida, mas que só tem vida porque as suas raízes estão no rio que a preenche de água, que dá vida, que faz as suas folhas, que faz essa árvore dar frutos no tempo certo, que faz as suas folhas nunca murcharem, porque ela tem uma fonte de água. A meditação da palavra tira a sua fonte de vida na palavra do Senhor. Como a árvore é nutrida pelas correntes das águas, o verdadeiro homem feliz, ele é nutrido pela palavra do Senhor. Ele é como a árvore plantada junto à margem do rio. Como o Salmo 46 nos diz, um rio e seus canais alegram a cidade do nosso Deus. Ou o Salmo 36 que fala, como é precioso o teu amor a Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com fartura da tua casa e deixas que bebam do teu rio de delícias. A Bíblia fala de rio como essa fonte da alegria, essa fonte do prazer. E o nosso rio é a instrução do Senhor. Uma árvore que dá seu fruto, uma árvore que não tem as folhas que murcham, é uma árvore que está tendo as suas raízes na palavra do Senhor, no rio do Senhor. E isso produz efeitos. Essa árvore produz fruto no tempo certo. Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 8, diz, Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo o que precisam, e muito mais ainda, para repartir com os outros. Ou seja, Deus é essa fonte de frutos. Os frutos têm a ver com a nossa vida prática. E a palavra está dizendo que a nossa vida prática, ela será frutífera quando as nossas raízes forem fincadas na palavra do Senhor. Esse vai dar muito fruto. Suas folhas não vão murchar. O que isso significa? Que você não vai estar refém das circunstâncias. Mesmo que o sol esteja muito forte. Eu comprei um alface para minha esposa hoje em dia, porque minha esposa é singular. Mulheres gostam de receber rosas, minha esposa gosta de receber alface. Comprei um vaso de alface para ela. Eu não sei nada de alface, eu tive que perguntar para o cara, como eu cuido de um alface? O cara falou assim para mim, olha, ele tem que ficar no sol. Mas não tem problema ficar no sol, não vai queimar muito assim? Ele falou assim, não, desde que você regue todos os dias. Não tem problema nenhum ficar no sol lá, escaldante, mas tem que regar todos os dias. O solo sempre precisa estar úmido. E ao ler esse texto eu pensei, não importa a quantidade de sol, se a terra sempre estiver úmida, as folhas não vão secar. A palavra de Deus está dizendo, independente da estação do ano, porque a palavra fala, independente da estação, as folhas não vão murchar, não vão secar. Se tiver muito sol, se tiver pouco sol, não vai secar, porque a palavra do rio da palavra de Deus está ali para dar nutrição. A felicidade real não depende das circunstâncias externas, das estações. Por isso que nós não somos mais felizes que nossos antepassados, mesmo tendo muito mais conforto. É como a árvore plantada junto a ribeiros, que mesmo em tempos difíceis, mantém as suas folhas verdes por conta das suas raízes profundas no rio da palavra de Deus. 2 Coríntios 8 fala justamente sobre isso, quando diz, eles têm sido provados com muitas aflições, mas a sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade. Ou seja, eles estão passando por uma série de aflições, mas eles estão transbordando. Porque eles têm raízes profundas. Agora, o final desse versículo é meio estranho. Até que a gente caminhou bem. Mas aí ele vem falar que esse homem que é feliz, que tem prazer na lei do Senhor, que é comparado a uma árvore que tem a sua raiz no rio, que as folhas não murcham, que dá fruto no tempo certo, ele prospera em tudo o que faz. Ai, é tipo daquele versículo que você fala, seria melhor que não tivesse aqui. Que é tão difícil de explicar. Como assim alguém que tem todas essas características tem sucesso
é próspero em tudo que faz. A minha realidade já não mostra isso, não preciso nem muito longe. E se eu olhar para a Bíblia, a própria Bíblia não condiz com essa frase. A gente vê Paulo, a gente vê Jesus, não pareceram que prosperaram. Foram mortos, foram humilhados, tiveram escassez. Você vê a história dos grandes santos, não é isso que acontece. Pessoas que têm prazer na lei do Senhor, pessoas que obedecem ao Senhor, pessoas que ouvem instrução, meditam dia e de noite, que não andam no caminho dos pecadores, passam por uma série de dificuldades. Não parecem ter absolutamente sucesso nenhum, muito menos prosperar em tudo que faz. Parece que dá a ideia de que alguém que tem esse prazer na lei do Senhor vai tentar fazer um negócio, vai dar sempre certo. Vai investir numa ação, vai dar sempre certo. Vai casar com alguém, vai dar super certo. Tudo que a pessoa vai fazer vai dar certo. Mas parece que esse texto está meio errado. Ou a gente entendeu prosperidade de um jeito errado. Romanos 8, versículo 32, diz: Deus não poupou nem mesmo o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós. Acaso não nos dará todas as outras coisas em Cristo? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, o próprio Deus os declara justos. Quem os condenará? Então, ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. E aí ele faz a pergunta: o que pode nos separar do amor de Deus em Cristo? E ele começa a dizer uma série de coisas que estão muito longe da nossa descrição de sucesso. Ele fala aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo, ameaça de morte. Olha quanta desgraça. Ele fala, um crente passa por tudo isso. Tudo isso. Mas ele diz, apesar de tudo isso, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. O que é mais que vencedor? Em outras palavras, mais que vencedor é alguém próspero. Próspero. Ele está dizendo que é possível a prosperidade com aquele que enfrenta as seguintes coisas: aflições, calamidades, perseguições, fome, miséria, perigo e ameaça de morte. Ele está dizendo que uma pessoa que passa por essas coisas, ela pode ser próspera. Muito diferente da teologia da prosperidade. Muito diferente da maneira como o mundo enxerga a prosperidade. Podemos ser mais do que vencedores por meio dessas coisas, por quê? Porque o próprio texto de Romanos 8 diz que Deus faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Deus faz as calamidades, Deus faz o perigo, a morte, a espada, miséria, fome, cooperar para o propósito de Deus na nossa vida. E o propósito de Deus na nossa vida é a verdadeira prosperidade. Não só para o mundo além, não só quando Jesus voltar, mas aqui e agora, já, podemos desfrutar dessa tamanha prosperidade, que é muito diferente do que o mundo diz. Quer ver um outro exemplo? 1 Coríntios 15, lá no finalzinho do capítulo, fala: ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? O pecado é o aguilhão da morte que nos fere, a lei é o que nos torna o pecado mais forte. Mas graças a Deus que nos dá vitória, graças a Deus que nos dá sucesso, mesmo em meio à morte, graças a Deus, aquele que nos dá a verdadeira recompensa sobre o pecado e sobre a morte por meio do Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes e firmes, trabalhem com o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Ou seja, vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor não terá sucesso, não terá prosperidade. Agora o texto, por contraste, para um pouco de falar sobre quem é o homem feliz. Quem é o homem feliz até aqui? É aquele que não ouve o conselho dos perversos, não se detém nos seus caminhos, não se junta à comunidade dos zombadores, mas pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e esse prazer leva ele a meditar dia e de noite e retroalimenta o seu prazer.
E por sua vez, ao fazer isso, ele é comparado então a uma árvore frutífera, que tem as suas raízes na palavra de Deus, e que, portanto, é próspero em tudo que faz. Mas no versículo 4 ele diz: o mesmo não acontece com os perversos, com os pecadores, com aqueles que não ouvem a instrução do Senhor. Eles são como a palha levada pelo vento. E a ideia de ser levado pelo vento aqui, uma palha levada pelo vento, é que o perverso não manda em si mesmo. Embora ache que mande, embora ache que tem o controle da sua vida, no final das contas, quem tem levado ele para qualquer lugar é o vento. Ele não tem firmeza. Ele não tem aonde conseguir nutrição, porque ele depende dos seus próprios conselhos. E embora ele ache que ele é tão livre, ele é o mais preso de todos. Agora, deixa eu te dar uma explicação de algo muito importante para você entender esse salmo. Porque esse salmo pode ser muito perigoso, da maneira como lemos. Esse salmo pode alimentar um senso de religiosidade e de moralismo no nosso coração. Se olharmos para esse salmo da perspectiva de que existem os pecadores e existe eu, o justo. Então os pecadores vão ser infelizes, mas eu vou ser feliz porque, no final das contas, eu sou a descrição deste texto. Não. É por isso que, assim como qualquer outro, a gente fica procurando felicidade em todo lugar e não encontra. Porque nós não somos os justos. Justo, na Bíblia, depende de um único justo, que veio e cumpriu perfeitamente esse salmo. Perfeitamente. Pensa Jesus. Jesus não se deteve no caminho dos pecadores. Embora tenha se assentado em lugares em que as pessoas zombavam, e aí esses que zombavam não eram as prostitutas, não eram os cobradores de impostos, e sim os religiosos, se assentou com eles, ele não fez parte dessa comunidade. Ele não se deteve nesse caminho. Mas ele encontrava prazer na lei do Senhor. Ele memorizava a lei do Senhor e ele meditava nessa lei de dia e de noite, mesmo sendo o próprio Deus. Jesus é o perfeito cumprimento deste salmo. E esse justo deu a vida por nós injustos, para que nós fôssemos justificados. Porque a palavra de Deus diz: não há nenhum justo, não há ninguém que tenha buscado a Deus. O único que fez isso foi o próprio Jesus. E por conta dele, do seu sacrifício, nós somos justificados e por isso declarados justos. E portanto podemos nos enquadrar desse salmo, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Jesus. O perverso é quem não confia, quem não tem prazer na lei do Senhor. E nós, os justificados, podemos ter prazer na lei do Senhor, porque Jesus nos abriu esse caminho. E esses perversos terão um fim muito terrível. O versículo 5 diz: eles serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos. Nós somos os pecadores. Nós não deveríamos estar entre os justos. Mas teve um justo que foi justo em nosso lugar. Teve um justo que colocou a sua justiça sobre nós. Aqueles que têm prazer na lei do Senhor. Aqueles que têm prazer na meditação da palavra do Senhor, que são os seus filhos. Deixa eu falar algo muito duro aqui para você hoje. Com muita frequência, pessoas têm dito, para justificar a sua negligência ao ler a Escritura e meditar a Escritura, que não gostam muito de ler, que não têm muito tempo para ler, ou que leem e não entendam, ou que entendam e não acham graça. Cuidado. A palavra do Senhor diz que feliz é aquele que tem prazer na lei do Senhor. Esse é o justificado. Quem não tem prazer na lei do Senhor é o perverso. O Filho de Deus tem prazer na lei do Senhor. Quer analisar a sua vida espiritual? Quer analisar se você é um filho de Deus ou não?
Quanto prazer você tem na lei do Senhor? Claro, podemos crescer e devemos crescer em nosso prazer na lei do Senhor. Mas é incabível alguém que tenha sido alcançado por Jesus, seja um filho de Deus, chamado, convocado para uma vida feliz, e não tenha nenhum prazer em ouvir a instrução do Senhor. Esses que não têm esse prazer, esses serão condenados quando vier o juízo, porque não haverá alguém para se colocar em sua defesa. Pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Esse é o último versículo do Salmo. Deus cuida, Deus conhece, Deus preza pelo caminho dos justos. Deus se relaciona com os justos nesse caminho, porque Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas o caminho dos perversos leva à destruição. O Salmo 32 diz, como é feliz, a mesma palavra usada aqui, como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Como é feliz aquele cujo pecado é coberto. Sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor não leva em conta, cuja consciência é sempre sincera. O Salmo 32 nos ajuda aqui complementar o Salmo 1 ao nos dizer, ninguém pode ser feliz enquanto o Senhor não perdoar os pecados. Enquanto o Senhor não deixar de levar em conta a nossa culpa, nós nunca poderemos ser felizes. Nós nunca poderemos encontrar prazer na lei do Senhor, enquanto essa lei apenas nos apontar para o nosso pecado. Essa lei precisa apontar para algo mais. E essa lei nos aponta para Jesus. Paulo diz, a lei veio apenas para nos apontar o caminho para a cruz. O caminho para a salvação, o caminho em Cristo. E aqueles que encontram a Cristo verdadeiramente são felizes porque encontram prazer na lei do Senhor. Porque são perdoados, porque têm os seus pecados cobertos, porque a nossa culpa não nos é creditada, não é levada em conta. Mas, meus irmãos, se isso é verdade, nos falta muita meditação na palavra do Senhor. Se o texto diz, é feliz aquele cujo pecado é perdoado, cujo pecado é coberto. E se nós, filhos de Deus, temos um pecado perdoado, coberto, a pergunta é por que ainda não somos felizes? Porque nos falta meditação na palavra do Senhor de dia e de noite. Falta ter o nosso coração convencido dessas verdades. Falta encontrarmos prazer nessas verdades. Portanto, é muito possível que verdadeiros crentes estejam vivendo vidas infelizes porque não encontram na palavra do Senhor verdadeiro prazer. Porque não se meditam, não encontram deleite em memorizar as Escrituras, em falar as Escrituras ao seu coração. Portanto, terminando essa mensagem, felicidade é sim algo que você escolhe. A felicidade envolve escolher não seguir o conselho dos ímpios, mas deleitar-se na lei do Senhor. Requer uma mudança de lealdade e um foco constante na mensagem do Evangelho. Portanto, a grande ideia deste salmo é a seguinte: busque a sua completa felicidade ao ter prazer no Senhor, através da sua palavra e através de uma vida frutífera. Porque feliz é o homem cuja uma árvore que foi plantada e tem as suas raízes para o rio. Ou seja, gera frutos por conta das suas raízes na palavra do Senhor. Portanto, a verdadeira felicidade tem a ver com encontrar prazer na instrução do Senhor. E por estar com as suas raízes fincadas na instrução do Senhor, então nós damos muito fruto, independente da estação. Eu quero terminar com uma aplicação, algumas aplicações, porque a gente sabe que no final das contas o Salmo todo está nos convidando a ter prazer na lei do Senhor e meditar de dia e de noite. Essa é a parte prática do Salmo. Ao fazer isso, nós não andaremos no caminho dos perversos, porque se encontramos prazer na lei do Senhor, a alternativa para o pecado é o prazer.
Eu só ando no caminho dos perversos quando eu acredito que o caminho deles me gera um prazer maior do que o prazer que eu encontro na palavra do Senhor. E se esse é o ponto do Salmo, como nós memorizamos, como nós meditamos na palavra do Senhor? E a primeira coisa, nós devemos memorizar a palavra do Senhor. Precisamos decorar mesmo, a velha prática de decorar. Memorizar, ler lentamente, com a caneta na mão ou digitando, tendo uma conversa com o texto bíblico, pensando nas implicações. Uma grande maneira, muito prática, que um grande teólogo me ensinou recentemente ao ler um livro dele, John Piper, ele diz que a melhor maneira de nós memorizarmos e meditarmos no texto bíblico, ele diz escreva o texto, e aí depois comece a repetir o texto, dizendo para si mesmo o texto. Só que a cada vez que você ler o texto, enfatize uma palavra diferente. Ele diz, leia o versículo, enfatizando a primeira palavra. Depois, leia de novo, enfatizando a segunda palavra. Uma terceira vez, enfatizando a terceira, e por aí vai. Até que você tenha meditado sobre a razão pela qual cada palavra no texto está ali. Então você pode começar a fazer perguntas relacionais ao texto. Bom, se essa palavra é usada, então por que essa outra palavra é usada? Por que outra palavra não foi usada ao invés dessa? As possibilidades de refletir, ponderar e meditar são infinitas. Sempre, no final das contas, devemos ler o texto, conversando com o texto e orando o texto bíblico. Deus, como é que eu oro a tua palavra? Como é que eu compartilho isso com o meu coração, com os outros, com o Senhor, o que eu estou aprendendo? Devemos orar enquanto ponderamos, porque essa é uma excelente maneira de meditarmos. Uma última aplicação prática de como alcançarmos essa meditação ativa. Eu lembro de uma história, não lembro agora quem contou, que eles tinham que, numa aula, o professor foi lá e pegou um peixe, pediu para os alunos abrirem o peixe, ele deu uma folha de papel para cada um, e eles deveriam anotar tudo o que eles pudessem observar naquele peixe. Tudo. Eu sei que passou os primeiros minutos, né, os alunos fizeram as suas observações, o professor voltou e falou assim, eu vou dar mais 1 hora para vocês. E por 1 hora, vocês vão escrever as observações que vocês verem nesse peixe. Os alunos ficaram meio atordoados. Né? Não, mas a gente já observou tudo que podia. Tudo que podia. Ele falou, continuem observando. Passou a angústia. E quando o professor chegou novamente naquela sala, a lista era gigantesca. Porque eles tiveram tempo para observar. A gente quer ler a palavra de Deus muito rapidamente. A gente quer bater o ponto. Li e acabou. Mas a gente não quer observar. E não existe meditação sem observação. Não existe prazer na lei do Senhor sem que nós gastemos tempo observando a palavra do Senhor. A gente pode ler um texto e acha que conhece muito bem o texto, até que eu pare 1 hora e escreva todas as observações que eu posso tirar daquele texto. Todas as correlações de um versículo com o outro, de um texto com o outro, de como aquilo tem implicações. Mas se nós não quisermos ter tempo para isso, nós não observaremos, nós não meditaremos, nós não memorizaremos, nós não teremos prazer na lei do Senhor. E, portanto, não seremos felizes. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, porque ela é fonte de vida. Ela é fonte de satisfação e alegria. Mas queremos Te pedir perdão, Deus, por tantas e tantas e tantas vezes negligenciarmos tanto poder e tanta alegria. Deus, temos a infeliz capacidade de procurar prazer em tantas coisas. Mas tantas são as vezes que achamos a Tua palavra chata.
certamente por conta do nosso pecado e da nossa loucura. Mas ensina-nos, Deus, a ter prazer na tua lei. Ensina-nos a ter deleite na observação, na meditação, na degustação da tua palavra. Ensina o nosso coração a encontrar alegria por termos nossos pecados perdoados e termos sido feitos justos em Jesus Cristo, o único justo. Ajuda-nos, Deus, a não encontrar no caminho dos perversos um caminho a ser trilhado. Mas queremos frutificar ao fincarmos raízes na tua santa palavra. Ajude, Deus, cada irmão e irmã aqui essa noite a tomar uma decisão consciente, firme, de buscar observar a tua palavra, a decorar, memorizar a tua palavra, meditar nessa palavra de dia e de noite e encontrar prazer nela. Só assim seremos felizes. Por isso oramos em nome de Jesus. Amém.